Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, voltando então para a gente fazer o último capítulo, a última parte desta aula de Introdução à Administração Financeira Orçamentária. Então, rapidamente eu vou falar um pouquinho das receitas tributárias, só para a gente ter uma noção de quais são essas receitas, porque a gente vai precisar desse conceito quando a gente for estudar o princípio orçamentário da não afetação ou da não vinculação das receitas. Então aqui é só para dar uma visão geral das receitas que a gente chama de tributárias. Existem várias classificações das receitas, e a gente vai detalhar isso na aula de classificação da receita, obviamente, mas a gente pode classificar a receita quanto à natureza, categoria econômica, impacto na situação patrimonial, obrigatoriedade, apuração do resultado primário, primário financeira, mas uma das mais importantes é uma classificação que foi instituída pela Lei 4.320, que trouxe a definição de duas categorias econômicas, a corrente ou a receita de capital. E aí a própria Lei 4.320 fez essa separação e trouxe ali, definiu quais são as receitas correntes e as de capital. A gente vai estudar isso. O importante aqui é você enxergar que nas correntes a gente tem as receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria, receitas de contribuições, contribuição social para a Previdência, contribuição de iluminação pública, de intervenção do domínio econômico, a CID, de interesse de categoria profissional, que você contribui para o CREA, CRM, receitas patrimoniais, como por exemplo aluguel, uma receita de concessão de uma rodovia, de um aeroporto, receita agropecuária, industrial, serviços, serviço bancário, serviço postal, transferências que um governo recebe do outro, um fundo de participação de estado ou de município, outras receitas, e a operação de crédito, as receitas de capital, operação de crédito, empréstimo, títulos públicos, a venda ou alienação de bens, a amortização de empréstimo, o governo emprestou dinheiro para alguém e o alguém está pagando agora, transferência de capital e outras receitas de capital. Esta primeira aqui é a que interessa para a gente agora. A Lei 4.320 trouxe a definição de receitas tributárias, que eram três: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Depois, o Código Tributário Nacional e a legislação tributária foi evoluindo e trouxe um outro termo mais amplo de tributos, e passou-se a considerar que seriam tributos, além dessas três aqui, as contribuições, que para a AFO é uma categoria separada, um item separado, e os empréstimos compulsórios. Mas na época da Lei 4.320 eram só três as receitas tributárias: os impostos, taxas e a contribuição de melhoria. Tá? Hoje em dia a classificação mais moderna aboliu o termo receitas tributárias justamente para não confundir com tributos e definiu que esse item aqui, essa receita corrente, seria agrupada em impostos, taxas e contribuição de melhoria. O que é um tributo? É toda prestação pecuniária em dinheiro, Você não pode, olha, eu vou dar esse barril de chope aqui. Não, eu até gostaria, mas não pode. É dinheiro. Compulsória, então você é obrigado a pagar. Ah, eu não quero. Não, ninguém quer, mas é compulsório. Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, eu tenho a moeda ou um valor de referência, o FIR, uma época tinha isso. Que não constitua sanção de ato ilícito, isso é importante. Embora a gente ache que está sendo punido ao pagar imposto, você não está sendo punido, não é uma sanção, não é uma punição de um ato ilícito, você é punido com a multa, por exemplo, mas o tributo não, ele não é uma punição. Ele é instituído em lei,
uma lei específica, e cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Na época da Lei 4.320, ela definiu, né, que seriam 3 as receitas tributárias. Hoje o agrupamento é impostos, taxas e contribuição de melhoria. Os impostos, né, observa que ele é um tipo de tributo. É uma obrigação pecuniária, em dinheiro, portanto, perante o Estado, independentemente da prestação de uma atividade específica. Ele tem natureza geral e indivisível e não tem caráter de sanção. Então presta atenção aqui, porque o imposto ele não é vinculado, ele independe da prestação de uma atividade específica. Exemplo, vem lá o Peixoto estava com o seu carro, né, sei lá, um Fiat Marea, né, então vem Peixoto com o Fiat Marea, que um dia vai ter uma autocombustão do carro, e ele vem com o Marea dele e dá uma porrada num buraco, numa estrada, né, qualquer, né, isso pode acontecer em qualquer local do Brasil, e arrebenta lá, né, o eixo do carro. Aí ele vem dar uma entrevista, estão fazendo a reportagem ali, aí o Peixoto será entrevistado, né, e a pessoa pergunta, o Peixoto, o que aconteceu? Não, rapaz, essa porra, eu vinha, né, dirigindo aqui, né, nem bebi hoje, mas vinha dirigindo, catei aqui esse buraco e, né, furou o pneu do meu carro. E eu estou um pouco chateado porque eu pago imposto nesta merda e acontece isso, o governo não aplica o dinheiro do IPVA, por exemplo, para tapar o buraco da estrada e aconteceu isso com o meu carro. Eu estou um pouco triste aqui, né? Qual é o erro de Peixoto naquela situação? Ele não sabe que o imposto ele independe de uma atividade específica. Traduzindo, quando o governo arrecada o dinheiro do IPVA, ele é livre para aplicar aquele recurso no que ele quiser. Ele não é obrigado a pegar aquele dinheiro e aplicar na melhoria de estradas. Ele até pode, mas não tem essa vinculação específica. O imposto é uma receita que a gente chama de desvinculada. Não tem vínculo, não tem vinculação no objeto do gasto. É diferente, por exemplo, de uma contribuição que você faz para a Previdência. O governo obrigatoriamente tem que gastar aquilo na despesa de Previdência. É uma despesa, uma receita que é vinculada a uma despesa específica. Então o imposto ele é livre, ele é desvinculado. Não é uma punição e ele independe da prestação de uma atividade específica, ele é desvinculado. Existe também a taxa. A taxa ela decorre ou do poder de polícia, né, ou da utilização efetiva ou potencial de um bem ou serviço público espetacular, né, oferecido pelo Estado e de uma forma divisível e específica. Então, o governo está, né, fiscalizando alguma coisa, ele vai instituir uma taxa. O governo está prestando um serviço de limpeza urbana. E aí observa que mesmo que você não use, eu não quero, eu quero juntar lixo em casa porque eu estou fazendo reciclagem, né? Eu quero juntar lixo em casa. A utilização é efetiva ou potencial, basta que o governo, né, disponibilize aquele serviço e ele pode cobrar aquela taxa, né? É diferente, por exemplo, o governo, né, ele não disponibilizou o serviço, aí não tem o potencial, né, de usar aquilo ali, mas é uma taxa de limpeza urbana, por exemplo. E a contribuição de melhoria é um tipo, né, de tributo instituído para fazer face ao custo de uma obra pública de que decorra uma valorização imobiliária. O governo fez uma calçada na frente da minha casa. Não, não é contribuição de melhoria. Não, o governo fez uma nova ponte e valorizou o meu imóvel. Se ele quiser, ele pode cobrar por conta dessa valorização imobiliária. Ela é fato gerador para financiar, por exemplo, o custo daquela obra. Essa contribuição de melhoria tem um gasto vinculado, né, àquele, né, a financiar o custo daquela obra. Então, observa que numa lei orçamentária anual, por exemplo, se eu tenho R$1.000 de impostos, desses R$1.000, a destinação é livre, né, independe de uma destinação específica. Mas se eu tenho uma contribuição social, eu sou obrigado a gastar aquilo, por exemplo, com saúde, previdência social e assistência social. A gente vai estudar na aula de princípios orçamentários que a gente tem um grande problema, né, no nosso orçamento, que é o quê? O excesso de vinculações. Então, eu tenho uma grande parte das receitas, né, uma grande parte é vinculada, né, a uma despesa específica. É daí que vem a tal da DRU, desvinculação de receitas da União, para tentar desvincular, desamarrar esse orçamento. Em tese ali a gente tem os impostos que são livres, mas a gente vai estudar que uma boa parte dos impostos, né, a gente tem também algumas vinculações, pode ter na área de saúde, de ensino, por exemplo. Mas aqui é para entender a lógica, os impostos têm a destinação livre, beleza?
destinação vinculada, pode acontecer também para outras despesas. Questão de prova. A principal fonte de recursos do governo são tributos que asseguram a receita orçamentária corrente, incluindo-se os impostos e as contribuições. Beleza, até aí tudo bem. Enquanto os impostos são recursos financeiros para o Estado custear as atividades que lhe são objeto de arrecadação, as contribuições têm por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Opa, achei um erro. Qual é o erro? No caso dos impostos que eu tenho o fato gerador com uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. O imposto tem, esse fato gerador, uma receita que não é vinculada, independe da prestação de uma atividade específica. Nas contribuições é que eu tenho que custear uma atividade que foi objeto da arrecadação, eu tenho uma receita que é vinculada a uma determinada despesa. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido, a aula que a gente fez aqui. É uma aula introdutória. Ao longo do curso a gente vai detalhar esses pontos, não só esses, mas outros pontos, e aqui foi só para dar um panorama geral do que vem pela frente, e lembrar mais uma vez que sempre que houver a necessidade de uma alteração de algum conteúdo, de uma atualização, vai estar feito lá na sua aula específica. Tá? Então, alterou aqui o MTO 2026, teve uma alteração relevante que mudou o tipo de classificação, pois isso vai ser alterado. Se não mudou nada, o texto é o mesmo desde sempre, a aula vai estar lá com o MTO, com o MCASP original ali, de um outro ano qualquer, mas é porque não foi importante fazer essa alteração, é só para te deixar seguro em relação ao material que você está usando, tá bom? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima. E bom curso de AFO pra gente. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.